Graça e paz sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele é o único Deus vivo e reina para todo sempre. Senhor dos senhores, Rei de reis. Glória a Deus. Lá em Isaías, no capítulo 1, diz assim, capítulo 1, Isaías capítulo 1 e o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Amém? Essa palavra aqui, o Senhor Deus falou com o povo de Israel. O povo de Israel estava em desobediência ao Senhor, né? Deixou de adorar a Deus, né? Para idolatrar, né? E não estava seguindo as leis do Senhor. E ali o Senhor disse que o povo não entendia o que Deus queria dizer para eles. O povo não entendia o que Deus já tinha feito. Aquele povo já tinha visto tantas maravilhas de Deus, e mesmo assim aquele povo ainda não entendia Deus. E Deus estava dizendo que o povo sofre, que eles aqui, eles estavam passando por um momento difícil, que logo aqui embaixo Deus ia, trazer um tempo de repreensão para esse povo, né? E aí ele diz que o boi conhece o seu dono, né? Que o boi conhece o possuidor, o jumento a sua manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, se o jumento entendia o teu dono, né? Se o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Deus estava querendo dizer o quê? Que o povo tinha que conhecer a Ele, que o ser humano tinha que conhecer a Deus, porque nós dependemos de quem, irmãos? Um boi, um jumento, ele é induzido por pessoas. As pessoas vão induzir eles aonde eles querem. Eles têm lá o seu trabalho, foi feito para fazer tal trabalho. E eles estão sendo possuídos por nós. Nós aqui mandamos num animal. Nós levamos para cá, nós trazemos para lá, nós prendemos, nós soltamos, nós fazemos o que quiser da vida dele. Mas em Deus, na nossa vida de ser humano, o que nos leva, o que nos traz, o que nos protege, o que nos providencia as coisas? Quem é? É Deus, irmãos. Nós não estamos aqui nessa terra, nós não fomos, nós não estamos aqui vivendo sem um propósito, nós não estamos aqui vivendo sem uma soberania, sem um cuidado, sem um olhar de ninguém nessa vida. Não! Nós não estamos aqui na face dessa terra, simplesmente aqui vivendo por viver e sem propósito nenhum, sem finalidade da nossas vidas nenhuma. Tudo terá uma finalidade, tudo tem um começo e um fim. Todos nós que nascemos temos um propósito de vida. Então, Deus queria que seu povo entendesse Ele, conhecesse. O jumento conhece o teu possuidor. Ele quer que nós conhecemos o Criador, né? Ele quer que o ser humano, a criatura, conheça o Criador, que é Deus, né? Tá difícil, tá impossível. Nós temos que correr para aquele que é o Deus do impossível. Tá difícil, ninguém pode te ajudar, porque às vezes somos limitados muitas vezes de ajudar as pessoas, porque às vezes, por as dificuldades da vida, mas é o único Deus que pode ajudar, é Deus, irmão. Deus sabe, a onisciência de Deus nos leva de coisas da nossa vida que nós não imaginamos, que nós nem sequer vamos imaginar, mas Deus sabe por nós, pelo cuidado de nós. Deus sabe e trabalha a nossa vida pelas coisas que nós nunca ouvimos, nem sequer vamos ouvir falar. Então, Deus, nessa passagem, está dizendo que o povo não entende. Ou seja, se o jumento entende, se o jumento entende o lugar lá do teu possuidor, Deus quer que nós entendemos Ele. Deus quer que a criatura entenda Deus. E nós precisamos entender Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Lá no livro de Oséias 4:6 diz assim, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Ou seja, conhecimento, irmãos. Conhecimento de Deus, conhecimento de quem é Deus, da justiça, dos atributos de Deus, do que Deus levou, do que Deus deixou. Nós precisamos conhecer. Muitas das vezes nós vivemos, em coisas que
Deus já levou, Deus já fez, mas a gente quer continuar fazendo. E quando uma pessoa tira algo de nossas vidas e nós voltamos a pegar de volta, quem tirou vai gostar? Vai gostar, irmãos? Vai falar assim, eu já tirei tudo aquilo dela, mas ela, sobre si, ela pegou de volta de novo. E aí Deus deixa, irmãos. Deus deixa ver o que você vai fazer com aquele fardo, até você entender. Até você entender que Deus já levou, Deus já fez por você, Deus já providenciou, Deus é a providência da tua vida. Mas enquanto nós pegamos para nós de volta o problema, sabe, aquilo que Deus já levou, vai continuar conosco. Por quê? Porque nós agarramos e não queremos soltar, sendo que Deus já levou. Então, Deus quer que você entenda o que Ele já fez por você, o que Ele continua fazendo por você, o que Deus quer que você entenda, irmãos, entender o que Deus fez, entender o que Deus deixou, entender, sabe, a palavra de Deus. Quando fala de conhecimento, o meu povo sofre por falta de conhecimento, Deus está falando da sua palavra. Deus está falando dos mandamentos, da palavra dele. Ou seja, o que Deus quer? Deus fala, se Deus está dizendo aqui que o povo dele sofre por falta de conhecimento, então, de repente, você pode encontrar na área da tua vida, você está sofrendo por uma área da tua vida. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que chegar, você tem que pedir entendimento ao Senhor e falar, Senhor, aonde eu estou errando, que eu estou perecendo, que eu estou sofrendo nessa área da minha vida? Qual é o meu erro? Irmãos, quando você entender que Deus deixou a sua palavra, que nos traz entendimento de todas as coisas, você vai se conhecer, você vai entender aonde é que você está errando e porque talvez tal sofrimento tenha permanecido na tua vida. Talvez é uma maneira de ser, é um jeito de ser, é um jeito que nós precisamos chegar a Deus. Senhor, quebra isso de mim. Senhor, quebra esse meu eu, quebra esse gênio que eu tenho. O Senhor tira coração de pedra, irmãos, e coloca coração de carne. Sabe? O Senhor tira o ódio e coloca o amor. O Senhor transforma pessoas. Mas se nós não entendermos a palavra de Deus, se nós não entendermos que Deus deixou uma instrução para nossas vidas, para que nós venhamos, sabe, ser direcionados, dirigidos, andar conforme a palavra de Deus, nós vamos sofrer, nós vamos perecer. Nós não vamos ter ânimos, nós não vamos ter alegria, porque, irmãos, ter ânimo, ter alegria sem Deus não existe. Não existe. E outra, você pode ter alegria, ânimo sem Deus, mas daqui a pouco você está depressiva, você não está bem, você está para baixo, porque se tem uma coisa que o inimigo quer fazer na vida de um ser humano, é colocar tristeza no seu coração. É trazer tristeza. Por que a doença do século vai ser a depressão? Falta de ânimo, falta de alegria, falta de amor de si próprio. E é amor, meu irmão, não é nem do próximo, é de si próprio. A pessoa já nem se ama mais. A pessoa nem se ama a si próprio. Isso é terrível. Sabe? Então, quando Deus está dizendo aqui o conhecimento, conhecer a palavra de Deus, porque ela, irmãos, ela é direção para nossas vidas. O boi, o jumento, quem direciona a vida dele somos nós. Porque Deus deu ele para nós dominar a vida de um animal. Nós é que fazemos, nós é que escolhemos. Nós é que escolhemos, nós criamos e Deus deixou isso para nós dominar. Mas a nossa vida, quem é que vai dominar a nossa vida? Quem é que você acha que a nossa vida é para... Quem é que, sabe? Quem tem que cuidar da nossa vida? Quem é que tem que cuidar das nossas emoções? Quem é que tem que, sabe? Quem é que nós temos que entender? Quem é que nós precisamos? Quem é que deixou para nossa instrução? Para poder nós seguir uma vida de paz e tranquilidade sem perecer. Quem é que deixou? Quem foi? Quem é o nosso, sabe? Nosso guia? Sabe? Então, nós precisamos entender que é Deus, irmãos. É Deus. Nós somos seres, nós somos criaturas do Deus vivo. Deus nos fez, Deus nos criou, Deus nos formou. Deus permitiu que nós estávamos nesse tempo de hoje, aqui e agora. Então, nós precisamos de Deus, irmão. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos andar conforme a palavra do Senhor. Ele deixou essa instrução. E se toda vez que você lê a palavra do Senhor e você se encaixar, e você falar, eu vou colocar no meu coração, eu quero fazer o que Deus está mandando eu fazer, você vai ser muito abençoado. Você vai entender. Você vai ter encontro com o seu Criador. E o seu Criador, Ele não quer que você pereça. O seu Criador,
Ele não quer que você viva uma vida miserável, uma vida, sabe, de frustrações, de angústia. Não, ele já deixou tudo o caminho preparado para nós. Mas nós precisamos trilhar esse caminho. Muitas das vezes nós não queremos. Nós não queremos trilhar, mas se nós trilhar, ele pode ter todas as lutas, irmãos, mas também tem as providências, também tem as vitórias. Então vale a pena. Vale a pena a gente deixar, sabe, Deus induzir a nossa vida. Orar, Senhor, é isso que tu quer pra minha vida? É isso que o Senhor quer pra mim? Eu tô te agradando? Eu estou no caminho certo, sabe, irmão? Fala isso pra Deus. Senhor, eu estou no caminho certo, eu tô te obedecendo, eu quero te obedecer. Se eu não estiver obedecendo, o Senhor me mostre. Me mostre se eu não estiver te obedecendo. Se eu não estiver te agradando, me mostra. Mas me mostra o caminho em que eu quero andar pra te obedecer, pra te agradar. Porque o Senhor é o meu possuidor. Porque o Senhor é o meu, sabe, é o meu criador. Eu sou criatura do Senhor, eu quero ser servo do Senhor, eu quero viver para a glória do teu nome. Quando nós fazemos assim, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos leva num colo. Ele nos leva num colo. Quando nós não conseguimos andar. Porque quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós andamos com Deus, ainda que nós venhamos cair, ele nos leva no colo. Ainda que um justo vier a cair, 7 vezes o Senhor levantará. Porque Deus sabe das nossas fraquezas. Ainda que nós venhamos cair, irmãos, Deus não vai abandonar você porque você errou uma vez, porque você falhou, não. Esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é o Deus de misericórdia, é o Deus que ainda que você erre, Ele pode te disciplinar, Ele vai te disciplinar porque isso é amor. Viu? A disciplina de Deus sobre a nossa vida é amor. Se você entender um dia, se você estiver sendo disciplinado um dia e você falar, ai, Deus está me amando, Deus está me ensinando, você vai ser poderosamente abençoado. Então, as lutas que você vive, até mesmo as repreensões, não veja como castigo de Deus, veja como uma repreensão de Deus sobre a tua vida. Ele está cuidando de você, Ele está te ensinando, Ele está te quebrando para você voltar para o caminho correto que Ele quer que você vá. Isso é amor. Não veja que Deus é castiga você, que Deus te castiga, que Deus te julga, que Deus te, sabe, que Deus te fala sobre, não é mais meu filho, porque errou, não quero mais saber. Não é assim que Deus age. Deus quebra, Deus faz, Deus transforma, Deus repreende, porque a maneira dele amar não é jogar fora. A maneira dele amar é repreender, é cuidar, é lapidar, é fazer entender que muitas das vezes você pode ir lá embaixo, mas para você entender que é Ele que manda, que é Ele que faz, que tudo é dele, para Ele, a glória é dele e a honra é dele. Ainda que tem que te ensinar isso. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, é conhecer, entender Deus. Quando Deus diz lá em... Vamos ver aqui. Quando Deus diz lá em 1 João, diz assim, ó. E nisso sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aí você fala, será que eu conheço Deus? O que é conhecer a Deus, irmãos? Tem gente que fala, conhecer a Deus é ver isso. Conhecer a Deus, fulano conheceu a Deus por causa de uma visão tal. Não. Você quer saber se alguém conhece a Deus? É se ele obedece os mandamentos do Senhor. É pelos frutos que nós vamos conhecer as pessoas. Você não vai conhecer ninguém pelas palavras dela. Você vai conhecer pessoas pelos frutos, pelas atitudes dela. Então, irmãos, vamos parar de ouvir palavras. Ouve as palavras de quem rodeia ao teu redor, mas principalmente decifra as atitudes. As atitudes é que revelam as palavras. Sabe? Ainda que não houver palavra, mas se tiver uma boa atitude, mais vale a atitude do que uma palavra. Então, nós conhecemos as pessoas pelos frutos, ou seja, pelo procedimento. Aqui diz, ó, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardaremos os seus mandamentos. Se você olha para uma pessoa, se ela guarda os mandamentos do Senhor, esse ama a Deus. Mas se ela não guarda, ela não ama, ela não conhece a Deus. Então, eu aprendi a olhar para as pessoas pelas atitudes dela e não pelo que ela fala. Porque as atitudes revelam totalmente o que a pessoa faz. As atitudes revelam totalmente o que é uma pessoa. Porque as atitudes dela demonstram se ela conhece a Deus ou não. E se ela conhece a Deus, ela ama o teu próximo. E se ela conhece a Deus, ela sabe, ela perdoa, ela é misericordiosa, ela é bondosa, sabe? Então, isso que importa.
é as atitudes. Vamos parar de olhar pelas palavras. As palavras são doces e enganosas, mas as atitudes é que revela se conhecemos a Deus ou não. Amém? E para o ser humano conhecer a Deus é uma coisa, e para Deus conhecer a Ele é outra coisa. Deus sabe quem ama Ele e quem não ama. Então não se deixe ser julgado se alguém falar assim, fulano não ama a Deus porque isso, por causa daquilo. Não esquenta com isso, sabe por quê? Porque verdadeiramente quem conhece você, quem sonda os teus pensamentos é Deus. Então, quem é quem para falar se você ama a Deus ou não? Quem é quem para dizer que verdadeiramente você sabe? Só faz atitude, irmãos. Basta atitudes. Basta, aqui está dizendo, sabemos, e nem sabemos que o conhecemos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos é praticar a palavra de Deus. Não mentir, não furtar, não adulterar, sabe? Não roubar, não tropeçar o teu próximo, não enganar o teu próximo. Isso é obedecer a palavra de Deus. Então muitos fazem tantas coisas, mas na verdade as atitudes não revelam nem o que ela faz. Quantas pessoas não pediu para nós para fazer algo, sendo que ela mesma não faz? Sabe? Quer colocar julgos nas costas dos outros, sendo que ela mesma não leva o dela. Quantas pessoas não diz, faz isso, faz aquilo, sendo que ela própria nunca, jamais fez. Então não é palavras, é atitudes. Então atenta para os frutos, atenta para as atitudes, porque assim você vai conhecer. E não se preocupe, porque quem sabe verdadeiramente se guardamos os mandamentos do Senhor é Deus, porque Deus, Ele trabalha, Ele coloca situações na nossa vida para poder saber se nós estamos guardando o mesmo mandamento dele. Deus trabalha no oculto em nossas vidas que as pessoas não sabem. Eu não sei como que Deus trabalha na tua vida. De repente Deus coloca lá alguém na tua frente, pede uma ajuda para você, e aí Deus vai falar assim, eu vou testar aquela pessoa, eu vou colocar isso na frente dela, vamos ver o que ela vai fazer. Deus está te testando. Se você foi aprovado ou não, não sei. Deus sabe. Mas Deus sabe trabalhar, irmão, no nosso coração. Você está achando que Deus está dormindo? Que Deus está deixando aí nós fazer o que nós quisermos? Não. Ele vai colocar situações na nossa vida para ver o nosso jeito de lidar com as coisas. E se nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos saber como lidar com todas as situações da nossa vida. Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus traz sabedoria. E quanto mais nós obedecemos a palavra do Senhor, mais sabedoria nós adquirimos, porque o Senhor permite, o Senhor dar para nós essa sabedoria de obedecer Ele. Porque quanto mais conhecemos, irmãos, mais nós amamos. Quando você ama uma pessoa verdadeiramente amorosa, uma pessoa agradável de estar perto, você não quer estar mais vezes mais perto daquela pessoa? Então, a mesma coisa com Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais perto, mais vontade de obedecer, de fazer a vontade dele você tem. Por quê? Porque você quer mais, você quer estar perto. Fez tão bem pra você que você quer estar perto. É maravilhoso isso. Então, fica com essa palavra no teu coração. O Senhor Deus quer que somente nós entendamos. Quando lá em Gálatas, nas obras da carne, nas obras do Espírito, Deus fala, não adulterarás, não prostituirás. Por que nós não entendemos que Deus diz, não faz isso, não faz aquilo, não faz as obras da carne? Porque nós vamos colher tudo em nós, o que nós fazemos. Nós vamos colher, irmão. Nós vamos colher. Quando Deus diz, filho, não faça isso, é para você não colher aquele mau fruto. Aí Deus diz, meu povo não me entende quando eu disse, não faça isso, não faça aquilo, meu povo não entende, não me ouve quando eu disse, não faça isso, não faça aquilo pro próprio bem dele, ele não entende que é pro próprio bem dele. Aí ele vai lá e faz, e aí as coisas vêm ruins sobre a nossa vida, e aí a gente não entende por que o povo tá sofrendo, por que eu tô sofrendo? Será porque não foi por aquilo que eu fiz lá atrás? Por que eu tô adquirindo essa doença? Será que não foi aquilo que, sabe, que eu mesmo adquiri, aquele mesmo que eu mesmo produzi em mim, aquela doença, aquela enfermidade, aquele problema, será que não foi eu mesmo? Deus disse que não era para mim ter feito isso, eu fiz e hoje eu tô colhendo, porque Deus não tira a colheita nossa. Por isso que está aqui as instruções de Deus na nossa vida, a palavra de Deus, para quê? Para que nós venhamos andar nela, porque assim, quando nós andamos nela, nós colhemos frutos de paz, de alegria, frutos de vida e não frutos de destruição. Mas quando Deus diz que o povo dele não entende e não olha para o conhecimento da palavra dele, aí as pessoas vêm a perecer e não entende por que estão perecendo. Porque perece, irmãos. Perece. A vida traz isso para nós. Não adianta. Sabe? Perece. Então, onde é que você está perecendo em sua vida?
Conheça a palavra de Deus, vai te instruir. Deus vai te mostrar, através da palavra dele, aonde por que nós estamos perecendo. Muitas das vezes, irmão, nós às vezes está tendo discussão na família, na casa, porque é um espírito contendioso, é uma pessoa que blasfema, é uma pessoa que murmura por tudo, é uma pessoa que briga por tudo, tá tendo contenda. Por quê? Porque não temos o espírito de mansidão, porque deveríamos controlar as nossas emoções e nós não conseguimos controlar nossas emoções, nós quer ir para cima. E é onde que está o espírito da mansidão? Que Deus diz que é melhor uma pessoa guardar, se dominar, do que ganhar umas 10 cidades inteiras. Olha para você ver. Então, é isso, conheça a palavra do Senhor, para que assim você venha, sabe, não perecer nessa vida, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com você por onde quer que você andar, amém? Glória a Deus.